Boa noite, estamos aí na nossa aula virtual de número 10 do nosso curso, né, de verão, com o tema Fundamentos da Economia para o Direito. Hoje, pessoal, na nossa aula de número 10, trataremos do assunto estruturas de mercado. Tá? Primeiro, o que seria mercado? De forma bem simples, o mercado é onde vendedores e compradores se encontram, onde ofertantes e demandantes se encontrarão, tá? Seria um conceito bem simplificado, mas vocês têm um conceito mais bem elaborado, né? Mais completo no material do PDF que eu deixo para vocês, tá bom? Mas é interessante vocês só relembrarem aí o que é mercado, porque nós veremos nessa aula a estrutura desse mercado. Primeiro, pessoal, as classificações então da estrutura de mercado, elas vão levar em consideração as três principais variáveis. Tá? Nós veremos aí, então essas classificações aí depois desses slides, mas vocês vão se atentar que o que vai mudar de uma classificação para outra basicamente será um desses três termos. Né? Primeiro, número de firmas produtoras no mercado. Existe uma firma, várias firmas, um pequeno número de firmas, então dependendo do número de firmas no mercado seria uma classificação diferente. Diferenciação de produto. Existe um produto único? Existem diferentes tipos de produto? Né? Isso também é levado em consideração quando se fala em tipos de estrutura de mercado. E o terceiro é a existência de barreiras à entrada de novas empresas. Se existe uma facilidade, né, dessa entrada, ou se existe talvez uma barreira, né, uma dificuldade maior para a entrada aí de concorrentes nesse mercado. Então essa característica também vai fazer com que caracterize alguns tipos de estruturas de mercado, ok? Continuando então agora e já começando, né, apresentando para vocês já essa classificação da estrutura de mercado. Então, no mercado de bens e serviços, as formas de mercado, segundo essas três características que nós já apresentamos, são essas agora. Né? Quais são? A concorrência perfeita, né? O monopólio, a concorrência monopolista e o oligopólio. Então, essas são as estruturas de mercado que serão diferenciadas por aquelas três características que nós apresentamos no slide anterior, ok? Então, a nossa aula de hoje vai falar aí desses quatro tipos de estruturas de mercado. Primeiro, então, vamos falar da concorrência perfeita. Né? O que é concorrência perfeita? Trata-se de uma construção teórica, né, nesse mercado. Né? Por que teórica? Porque não existe, na verdade, uma concorrência perfeita. É algo simbólico, algo apenas didático, né? Algo que se busca, né, esse mercado. Mas sempre vai haver um monopólio, um oligopólio, né? E vai também haver a concorrência perfeita em alguns mercados que se tornam também monopólio em algum período e depois volta a concorrência e por aí vai. Né? Então, conforme foi falado antes, é uma construção teórica. Então, neste mercado, a interação de oferta e demanda determina o preço. Então, o mercado ele é regido, ele é influenciado, né? O preço do produto ele é influenciado apenas pela oferta e demanda. Né? É uma situação de mercado na qual o número de compradores e vendedores é tão grande que nenhum deles, agindo individualmente, consegue ofertar os outros preços. Então, eu tenho um número tão grande de compradores e vendedores que talvez um comprador pode estar aumentando o preço dele, ou pode estar baixando, que isso não vai ter influência nos demais né, concorrentes, né, para o mercado. Então, essa é uma das características. E outra característica da concorrência perfeita, né, são produtos homogêneos. Por quê? Porque se eu tenho produtos diferenciados, eu não tenho, então, eu não terei
uma só determinante, que seria a oferta e demanda. Eu teria também a questão da qualidade, da diferença de um produto para outro. Então, aí eu fugiria um pouco da concorrência perfeita. Então, para haver concorrência perfeita, eu tenho que possuir nesse mercado produtos homogêneos, né? Não basta ser só calça jeans. Quando você compra uma roupa, por mais que seja calça jeans, mas existe uma diferença. Às vezes você tem uma calça jeans que é boca de sino, outra que o jeans é melhor, tem uma qualidade melhor, o design é melhor. Então, embora seja calça jeans, não é uma concorrência perfeita, já que há diferenciação de produtos. O exemplo mais próximo aí da concorrência perfeita para ter produtos homogêneos seria produtos agrícolas. Por quê? Exemplo, soja. Quero comprar soja. Ok. De forma geral, não tem uma diferença muito grande entre a soja, sei lá, de Goiás e a soja de Minas Gerais. É soja e pronto. Se baixar o preço da soja, baixou talvez porque há uma oferta muito grande de soja no mercado, ou se aumentar é porque talvez houve uma estiagem, então a produção diminuiu, mas não foi porque a soja do seu João é melhor do que a soja do Pedro. Não, todos dois são sojas e não há uma diferenciação muito grande na característica da soja do João com a soja do Pedro, né? Eu vou comprar simplesmente em função da oferta e da demanda. Então, o exemplo mais próximo, né? Eu sei que às vezes ainda existe produtos agrícolas que têm diferença, mas eu estou falando de sojas do mesmo tipo, né? Da mesma qualidade, então não tem diferença de uma soja para outra. Esse é o exemplo mais próximo que a gente pode dar da concorrência perfeita, ok? Então, recapitulando, eu tenho na concorrência perfeita uma interação no mercado apenas da oferta e da demanda, né? Não há uma dificuldade de entrada de novos compradores ou vendedores. Todos eles também têm que ter transparência no mercado. Que é isso? Eles recebem informações de forma homogênea também. Que seria isso? Não tem nenhuma informação privilegiada. Fulano, o produtor X, recebeu essa informação, então por isso que ele aumentou o preço da soja dele. Então aí já sairia da concorrência perfeita. E outra característica que nós acabamos de falar são os produtos homogêneos, tá? Então essas são as principais características então de uma estrutura de mercado no modelo concorrência perfeita, certo? Hipótese de modelo de concorrência perfeita. Então, as hipóteses nas quais o modelo de concorrência perfeita se baseiam são existência de um elevado número de compradores. Então, isso aqui é um resumo aí do que nós já acabamos de falar. Os produtos são homogêneos, transparência de mercado e livre entrada e saída de empresa, tá bom? Então, não vou comentar novamente, né? Nós acabamos de comentar. Vamos passar, então, para o monopólio. Então, monopólio, outro tipo de estrutura de mercado. O monopólio é uma situação de mercado em que existe um só produtor de um bem ou serviço que não tenha substituto próximo. Devido a isso, o monopólio exerce grande influência na determinação de preço a ser cobrada pelo produto. É uma situação de mercado em que uma única firma vende um produto que não tenha substituto próximo, petróleo no Brasil, por exemplo, né? Então, ao contrário da concorrência perfeita, agora eu não tenho um número muito grande de produtores, ou tenho um único produtor para um produto. Então, com isso eu tenho também o poder aí, né, do dinheiro nas mãos. Se eu aumentar o meu preço, quem vai responder a isso, né? Não vai ter nenhum outro que vai falar, peraí, você aumentou o seu preço, então eu vou baixar o meu para concorrer com você. Não existe isso. A não ser que exista talvez uma situação onde os compradores se revoltam com um preço muito elevado e deixem de comprar, o que é muito difícil em relação a combustível, que nós dependemos dele, né?
nesse exemplo que nós falamos do petróleo. Então, sim, você pode até diminuir a quantidade de gasolina que você vai consumir, mas nunca deixaremos de consumir, né? Então, nós estamos reféns, acaba que os compradores são reféns do monopólio, né? Então, muitas das vezes ele é barrado, né? Nós temos legislações aí que barra o monopólio. Quando grandes empresas se unem para formar um monopólio, muitas das vezes isso não é aceito, né? Então, o monopólio tem praticamente a única empresa com uma influência muito grande no mercado. Ela tem um poder desse mercado, certo? Então, nós temos aí no monopólio algumas características, né, algumas hipóteses. A primeira, um determinado produto é suprido por uma única empresa. Então, uma empresa detém a tecnologia ou a produção desse produto. Não existe concorrência, não existe quem fabrique, né? Ou não exista, ou por lei, né? Como é a Petrobras, ou porque ela adquiriu aquela tecnologia, então atinge um patamar tão grande que fica difícil outros, quem está começando a começar a concorrer com ela, né? O caso talvez do Google, por exemplo, ou grandes empresas que a Bombril há um tempo atrás também, que era muito difícil outra empresa entrar porque já tem muito tempo de mercado, né? Então, muitas das vezes o monopólio ele existe porque também empresas novas encontram barreiras, encontram dificuldades de estar ingressando nesse mercado. A segunda característica é não há substituto próximo para esse mercado. Então, o petróleo nós temos o álcool, beleza, mas é da mesma empresa também, tem que passar pela mesma refinaria, né? Então, mas você tem ou você tem outros produtos também. Uma das características é que não há um substituto. Se eu fosse o único produtor de arroz, eu produzo arroz, né, e pronto, né? E aí quem vai me substituir? Se eu comprar feijão, eu não estou comprando arroz, não é um substituto próximo, né? Então, quando você exerce o monopólio, você exerce de tal forma que nem outro tipo de produto também, nem um parecido, algo similar, tá? Pode estar te substituindo. Então há também essa característica do monopólio. O outro é a existência de obstáculos, como eu já falei, barreiras de entradas a novas empresas. Então, às vezes o obstáculo não é fiscal, não é nem algo que a própria empresa precisa exercer, mas a empresa se tornou tão grande, né, que alguém entrar para concorrer com ela sem ter um poderio muito grande, né, porque não adianta nada você abrir uma empresa, exemplo, vou abrir uma empresa para concorrer com a Bombril, né? Existiu a Solan. A Solan teve que fazer uma quantidade de marketing, né, muito grande para tentar entrar no mercado. Aí foi muito, não sei se você se lembra, mas foram muitos meses de propaganda de Solan para se conseguir entrar no mercado. Por quê? Porque o produto, né, esponja de aço, né, a gente já nem mais falava esponja de aço, a gente falava, e eu acho que até eu no vídeo falei, nós falávamos o quê? Bombril. Bombril, ponto. Então a Bombril acho que nem necessitava mais de baixar o preço dela para tentar quebrar outra, já que o custo dela ali já é bem enxuto, né? Então, como ela vende em grande quantidade, o custo fixo dela é muito dividido. Então, para uma empresa entrar, para tomar esse mercado dela, realmente tem que entrar com um capital muito grande ou simplesmente não vai conseguir, né? Então, são tipos de obstáculo, né, que empresas às vezes enfrentam para concorrer com outras empresas que já estão muito consolidadas naquele mercado, certinho? Continuando agora, falando um pouco do oligopólio.
Então, o oligopólio é uma forma de mercado que atualmente prevalece nas economias de mundo ocidental, né? Somos nós. Ela pode ser conceituada como sendo uma estrutura de mercado em que há um pequeno número de empresas que controla a oferta de determinado bem. Então, ela é muito parecida com o monopólio. Só que o monopólio tem o quê? Uma única empresa. Aqui no oligopólio, eu tenho um pequeno grupo de empresas. Tá? Não é uma única, mas não deixa de ser também algo prejudicial aí à estrutura do mercado, já que poucas empresas dominam esse mercado, né? Isso prejudica a concorrência, né? Sai da nossa concorrência perfeita. Então, o oligopólio apresenta principais características, o fato de as firmas serem interdependentes. Isso decorre do pequeno número de firmas existentes na indústria e significa que as firmas levam em consideração e reagem a decisões a preço de outras. Então, aqui, se eu tenho um pequeno número de empresas, se uma consegue baixar o custo, se uma consegue talvez apresentar uma tecnologia melhor no seu produto, as outras terão que acompanhar. Então uma depende da outra, né? Então elas ficam, é uma concorrência muito grande porque são poucas empresas ali dominando o mercado. O ideal é que se fosse muito mais oligopólio, né, para a gente ter a concorrência perfeita, mas eu tenho um pequeno número, ainda existe uma concorrência, né? Por isso que se um se sobressair, seja em relação a preço, seja em relação à tecnologia ou a marketing, a apresentação do produto, qualquer diferenciação que houver no produto, as outras terão que acompanhar, né? Então há uma dependência, uma interdependência dessas empresas. Então vamos falar agora da última estrutura de mercado, que é a concorrência monopolista. Então, a concorrência monopolista é uma estrutura que ela vai conter elementos da concorrência perfeita, que foi nossa primeira estrutura de mercado, e também do monopólio. Ela vai ter essas duas formas, né? Como que funciona isso? Então, eu tenho um pequeno número, talvez, de empresas, né? Existe uma concorrência, né? Posso ter um número grande também, pode apresentar um número de empresas também, isso não é relevante. Mas a principal característica da concorrência monopolista é que eu tenho produtos heterogêneos, né? Enquanto no monopólio eu tenho produtos homogêneos, na concorrência monopolista eu vou ter produtos heterogêneos. Então são produtos que são diferenciados um do outro, né? Então é bem aquele exemplo que eu dei da calça jeans, né? Então a calça jeans ela não é um monopólio, né? Ela também não é uma concorrência, não entra na concorrência perfeita. Por que não entra na concorrência perfeita? Porque o produto dela, para ser concorrência perfeita, ele teria que ser produto homogêneo. Quando eu tenho produtos heterogêneos, exemplo a calça jeans, é uma calça jeans, ok, né? Porém, você pode estar colocando diferenciais nesse produto calça jeans. Exemplo, agora a moda é calça rasgada, né? Aquela calça desconstruída. Então, uma empresa aderiu a essa moda, né? Isso pegou. Então, enquanto ela foi a empresa X que aderiu a essa novidade, enquanto ela, no primeiro momento ali, né? Ela está nadando o que a gente chama do mar azul. Por quê? Porque outras empresas ainda não enxergaram, ela foi a primeira, né? Ela foi a primeira a aderir àquela moda, então inicialmente ela vai estar num mercado de monopólio, né? Mas as empresas que concorrem com ela vão enxergar aquilo, vai falar, espera um pouco, aquela empresa está sobressaindo na venda,
Por quê? Em função do produto dela está sendo diferenciado. Então outras empresas, tem outras empresas concorrendo, por isso que não é monopólio, muitas ou pelo menos algumas empresas concorrendo. Então essas empresas irão o quê? Copiar também o que a outra concorrente está fazendo. Então, do momento que as outras empresas entram também, copiam aquele novo modelo de calça, eu volto novamente para a concorrência. Então perceba que eu transitei de monopólio e voltei à concorrência de novo. Então isso vai acontecer em vários momentos, né? Porque as empresas elas são os mesmos produtos, mas não são produtos homogêneos. Então elas tentam se diferenciar em alguma característica, né? Ela desponta em um determinado momento. Quando ela desponta, ela entra no mercado monopolista, mas outras empresas vão enxergar aquela nova característica, vão copiar aquilo e novamente ela volta para o status de concorrência, ok? Então por isso que nesse mercado eu tenho a concorrência monopolista, eu transito pelas duas estruturas de mercado, tanto pela concorrência como pelo monopólio, tá? E a grande diferença dele justamente é porque não tem produtos homogêneos, né? Eu tenho produtos heterogêneos, tá bom? Então, com isso, pessoal, finalizamos a nossa aula de hoje. São assuntos que eu creio são bem tranquilos, tá? Bons estudos para vocês e colocarei também exercícios nesta aula, né, e das próximas que já foram ministrados para servir tanto de material de apoio também como nota que será somado à segunda VA. Tá bom? Muito obrigado, né? Boa noite a todos.